Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Ei, Felipe, agora eu quero saber qual artigo de novidade que você tem desse mês para falar para a gente. Bárbara, eu separei um artigo que é uma novidade, não deixa de ser, mas que poderia ser uma novidade melhor, né? Vocês vão entender já do que eu estou querendo dizer. Eu trouxe aqui um trabalho que basicamente faz um follow-up de um estudo entre fabricantes de aparelhos de cardiografia na avaliação do strain. Então tem esse clássico trabalho do Intervendor, né, que foi realizado já lá foi adquirido, se não me engano, em 2013, publicado em 2015 lá no JASE, onde uma força-tarefa aí da indústria junto com principalmente a comunidade europeia, tá? com médicos da comunidade europeia, para buscar uma uniformização do strain, né? E aí, na época, o que a gente viu foi que um conceito que a gente tem até hoje, de que existe uma razoável variabilidade no valor do strain longitudinal do ventrículo esquerdo, strain longitudinal global do ventrículo esquerdo, entre diferentes fabricantes. E, a partir daqui, né, a gente ficou sabendo, primeiro, de maneira mais clara, que existem essas diferenças, e a gente conseguiu ter um balizador, né, um ponto de partida para que a gente pudesse implementar melhoras nessa análise que hoje já faz parte aí, em larga escala da avaliação cardiográfica de boa parte dos cenários aí no universo da cardiografia. E a ideia desse trabalho que a gente está discutindo hoje é trazer uma atualização, né? 10 anos depois aí de publicado o primeiro ensaio aí Intervendor, né, entre os fabricantes, parte dos autores aí do trabalho original se reúnem novamente com a indústria para trazer aí como que está essa diferença de resultados do strain longitudinal global do ventrículo esquerdo, considerando diferentes fabricantes. Então, aqui a gente vai basicamente fazer um trabalho que a indústria foi convidada, né? Todos os fabricantes que você está vendo aí, GE, Philips, Canon, Siemens, Exalt, todos os outros que vocês estão vendo aí na tela, para trazer aí as suas máquinas com os seus softwares de análise, naturalmente, para que as imagens pudessem ser adquiridas e avaliar se existe uma diferença real entre o strain obtido com diferentes fabricantes, em diferentes aparelhos, né, considerando que todos os exames foram feitos no mesmo cenário. Eu já vou explicar isso um pouquinho melhor. Aqui é importante destacar, né, que todos esses fabricantes têm mais de um modelo de máquina disponível, com mais de uma versão de software disponível. Obviamente, aqui para esse trabalho, boa parte deles trouxe softwares mais modernos, com aparelhos mais modernos para serem avaliados, e naturalmente alguns foram mais antigos. A gente já vai destacar a diferença um pouquinho entre eles daqui a pouco, mas é só importante ter em mente que, assim como na época lá atrás foram máquinas modernas para a época, 10 anos atrás, hoje a gente também tem máquinas modernas e não foram necessariamente as mesmas máquinas de 10 anos atrás, tá? Então, de maneira muito simples, né, aqui a ideia é que o mesmo paciente fosse analisado diversas vezes. Então, literalmente, eles fizeram aí uma grande sala
com todos os aparelhos disponíveis, o paciente e o médico iam levantando de um para o outro ali, repetindo a realização da aquisição das imagens, e posteriormente essas imagens iam para um computador onde o examinador fazia a avaliação desses datasets aí obtidos inicialmente lá com cada paciente, né? Então, basicamente, a gente tem os exames sendo feitos por um examinador, né, por um grupo de examinadores, tá, que faziam esses exames de maneira seriada, um atrás do outro ali, uma agendinha de exames ali, a maior parte normal, também já vou comentar mais sobre isso, e depois essas imagens eram enviadas para os diferentes softwares, né, porque a gente tem diferentes aparelhos na aquisição e diferentes softwares na análise, então foi interessante que a gente foi setorizada essa avaliação do stream aqui para esse trabalho, e tudo buscando isolar da maneira maior quanto fosse possível o efeito do fabricante, o efeito daquele software, daquele modelo que o fabricante propõe, né, tirando aí vieses de aferição, tanto quanto fosse possível. Tá? Então, como eu ia dizendo, basicamente, no trabalho lá original, a gente tinha, na sua grande maioria, ou na sua totalidade, na verdade, pacientes saudáveis ou indivíduos saudáveis. Aqui, nem todos os indivíduos eram saudáveis, isso foi uma intenção do trabalho, tá? Então, eles chamaram pacientes que eram oriundos aí de um outro estudo, tá? De um estudo prévio de pacientes com infarto do miocárdio, tá? E aí, eles que não tinham cicatriz, tá? Na ressonância, isso foi uma questão que eles buscaram aí. E eles chamaram também voluntários saudáveis para poder compor essa análise. Então, aqui a gente tinha um espectro diferente de apresentação do que o trabalho original lá, que trazia basicamente pacientes saudáveis. Tá? Então, foi um total de 62 pacientes analisados, tá bom? Sem uma diferença significativa ali entre os grupos, na verdade, não tem significativa, não. Os pacientes, né, o grupo todo, de maneira geral, tinha uma fração de ejeção que era preservada, embora houvesse uma variação aí de 30% a 68% na fração de ejeção. E aqui, né, como são 60 pacientes, mas cada paciente foi examinado aí um total de 6 aparelhos, na verdade 6 ou 7 aparelhos, tiveram algumas imagens aí que foram descartadas, não vou entrar em detalhes aqui porque não vai fazer diferença para a análise final, mas foi um total de 370 exames de eco feitos em 62 pacientes. E diferente do trabalho original, onde nem todos os fabricantes apresentavam o stream longitudinal do miocárdio inteiro, né, de toda a espessura do miocárdio, que eles chamam de full wall, aqui todos eles tinham, de fato, alguma possibilidade, né, tinham dentro do seu software de analisar tanto o full wall como analisar a borda endocárdica, tá? Para poder fazer essa análise. Então, por isso que a análise também aqui é diferenciada. Na época, a gente não tinha alguns fabricantes tiveram análise pelo endocárdico e pela full wall, lá em 2015, e aqui todos tiveram as duas análises realizadas, com exceção de um fabricante, que eu já destaco para vocês, tá? Então, indo bem direto ao ponto aqui, quando a gente olha para essa variabilidade interfabricantes, né, o intervendor, que é como eles chamam em inglês, a gente vê que nos 4 participantes que trouxeram as suas máquinas de última geração, com o seu software de última geração, a gente tem uma excelente correspondência de valores médios do stream obtido. Né? Pode ver aí que entre Canon, Fujifilm, GE e Philips, os 2 últimos são os que talvez a gente mais use aqui no mercado brasileiro, mas eu tenho uma máquina também Canon no hospital onde eu trabalho, e eu tenho alguns colegas também que trabalham com Canon, e basicamente o que a gente tem é uma excelente concordância entre eles, com alguma variabilidade entre os outros fabricantes. Nessa tabela que você está vendo aí embaixo do gráfico de barras, basicamente os pontinhos vermelhos sinalizam quando há uma diferença estatística entre 2 fabricantes, né? Como vocês estão vendo aí. Não vale a pena a gente entrar tanto nessa análise aqui. E é interessante avaliar como a variabilidade do stream versus a média deles, que é o que a gente vê aqui embaixo, e aqui a gente está falando somente para o full wall, tá? Então, aqui considerando apenas o full wall, a gente tem uma certa variabilidade. Perceba que, a depender da máquina, essa variabilidade ela aumenta considerando a média de todos os fabricantes. Então, aqui é o Canon versus todos os fabricantes, o Fujifilm versus todos os fabricantes, o GE versus todos os fabricantes. E aqui a gente vê que alguns aparelhos vão bem pior do que outros, né? O Siemens se destaca aqui
com a variabilidade maior, como esse MEDIS. O MEDIS foi um dos que performou pior. Eu não conheço nenhuma máquina aqui no Brasil, não sei se a Bárbara conhece. E esse EOS2 AI é um software diferente que usa inteligência artificial, totalmente por inteligência artificial. E aí, não era presente, né, lá em 2015. Agora a gente tem disponível isso. E ele trouxe aí um pouquinho mais de variabilidade, mas aceitável, eu diria, diante de uma tecnologia completamente nova. O resultado foi muito semelhante quando a gente olha para a medida do strain subendocárdico, mas aqui fica bem claro como os valores são maiores, né? Então, o valor obtido com o strain subendocárdico, ele é um valor absoluto do strain que é maior do que o strain de parede total, né? O full wall. E é interessante que esse valor total ele é mais alto, mas a variabilidade é menor. Então, isso foi um dado interessante trazido aí pelos autores, muito embora a diferença prática não existe tanto, porque a gente vai ver que ambos os strains eles têm uma boa correlação, principalmente naqueles 4 fabricantes que trouxeram suas máquinas mais modernas, né? Então a gente está falando de algo mais contemporâneo, algo mais atual, tá? E a diferença ela cai um pouquinho, mas também não é grande coisa se você comparar principalmente esses 4 fabricantes iniciais aí, tá? E aí, um grande questionamento que surge é de onde vêm essas diferenças, né? Por que existe ainda essa diferença, apesar desse esforço? Apesar de que é notável que houve uma melhora, se a gente comparar com os gráficos de 2015, a gente vê que hoje a gente tem uma variabilidade que é muito menor entre fabricantes, mas, fundamentalmente, os fabricantes eles não abrem para a indústria com o que funciona o software de traqueamento dos speckles, de acompanhamento dos speckles. E aí, com isso, fica difícil que eles sejam perfeitamente iguais, né? Que eles realmente deem um valor exatamente igual, já que cada um vai usar softwares proprietários que são específicos de cada um deles, né? E aí, obviamente, isso vai ter alguma variabilidade, tá? Aqui um outro dado interessante que é o teste e reteste, ou seja, para ver se na mesma máquina como é que performa, né, a medida do strain com um examinador adquirindo o exame 2 vezes. Então aqui, basicamente, o examinador ele sentava para fazer o exame, adquiria as imagens, aí ele levantava, dava uma volta, voltava e adquiria de novo as imagens e a gente avaliava se havia alguma diferença real aí entre essas medidas, tá? E o que a gente vê é que essa variabilidade, ela existe, tá? A gente tem um percentual de erro que é pequeno, ali na casa de 5%, 5 a 6%, acho que mais para 6%, né? Mas que existe também. Então, não só há uma variabilidade entre os fabricantes, como dentro do mesmo fabricante ainda temos uma variabilidade, mas que vale destacar que essa variabilidade ali no campo percentual, quando a gente vai para valores absolutos do strain, a gente está falando de uma variação que vai ficar ali na casa de 2%, talvez. Então, não é nada tão gritante assim, embora ela ainda exista, é algo que a gente precisa considerar, tá? Então, assim, principalmente para os fabricantes mais modernos, a gente teve pouca variabilidade, embora, claro, se você for olhar aqui, voltando no gráfico, né, a gente percebe que, principalmente para os fabricantes mais antigos, né, que trouxe aparelhos mais antigos como a Siemens e esse MEDIS aí, a gente observa que o valor pode ser bem mais alto, né, essa variabilidade pode ser bem mais alta, mas, sobretudo, para os fabricantes que trouxeram aparelhos mais modernos, com softwares mais modernos, a gente tem uma boa correlação. Inclusive, um ponto de destaque aqui é que, para esse trabalho, a fração de ejeção, que está destacado aqui na última barra aqui do gráfico, a fração de ejeção, ela teve uma variabilidade semelhante. Então, a gente coloca agora, antigamente, a fração de ejeção tinha uma variabilidade maior do que o strain, e agora, provavelmente, eles atribuem isso, né, muito provavelmente, a melhora do traqueamento dos speckles, né, com o avanço da tecnologia. E como a fração de injeção aqui foi automática e no trabalho anterior era por delineamento de bordas manual, provavelmente isso contribui para que a gente tenha uma maior acurácia, menor variabilidade no valor da fração de injeção obtida pelo Simpson automático aqui, frente ao que era no passado e comparado com o próprio strain do ventrículo esquerdo, certo? E não houve diferença entre, aqui a gente está vendo em cima, né? Em cima é o full wall, embaixo é o endocárdico, mesma coisa, nenhuma diferença relevante, tá? Então, a grande mensagem aqui, né, é que essa diferença, embora pequena, ela ainda existe, e considerando a diferença entre fabricantes e a diferença que existe
mesmo dentro de um mesmo aparelho, né, do mesmo fabricante, é interessante entender que o stream, embora ele se apresente como uma ferramenta hoje ainda mais robusta do que era 10 anos atrás, ele ainda é importante, sobretudo, para segmento e, de preferência, no mesmo aparelho, de um mesmo fabricante, para que você não perca esse ponto de referência, tá? Então, eu já destaquei aqui algumas das principais comparações com o trabalho lá de 2015, tá certo? Então, aqui já trouxe a ideia de que a gente tem aí agora a presença de um algoritmo de inteligência artificial fazendo essa avaliação totalmente automatizado e não somente a avaliação como a gente tem semi-automática na grande maioria dos aparelhos atuais, tá? A ideia de que de que hoje a gente tem uma reprodutibilidade maior também para a fração de injeção, inclusive em níveis comparáveis com o stream, trazendo os dois para o mesmo patamar de variabilidade interobservador, e destacar que apesar dessa pequena diferença que houve, né, e que é menor do que em 2015, a gente ainda tem uma diferença que pode sim levar a um impacto clínico, já que a diferença do stream para a gente considerar, por exemplo, disfunção sistólica subclínica em pacientes com cardiopatia, né, com a cardiotoxicidade relacionada aos de quimioterápicos, né, na investigação desses pacientes, uma queda relativa de 15% já é suficiente. Imagina se você fizer esse segmento entre dois pacientes diferentes, né, entre o mesmo paciente, mas com examinadores diferentes e máquinas diferentes, você pode inevitavelmente ter uma somatória desses erros aí e levar a uma variabilidade que não necessariamente tem impacto clínico. Sem falar que aqui a gente está falando de pacientes que foram selecionados, inclusive pela qualidade das imagens. Então, tendo isso em consideração, a gente precisa entender que hoje a gente está muito mais próximo de uma uniformidade aceitável entre os fabricantes, mas ainda não chegamos no ponto em que a gente pode se despreocupar de qual é o fabricante que a gente está usando ou qual foi o fabricante usado no stream do seu paciente na última análise, para a gente poder tomar decisões, principalmente decisões de conduta, tá? Então isso é muito importante, isso é muito fundamental para que a gente saiba usar essa ferramenta da melhor maneira. E claro, aqui a gente está falando de examinadores muito experientes que fizeram aí, a ideia era que não fosse permitido modificar os speckles identificados pelo aparelho, então eles tinham, se eles tivessem que mexer em mais do que 2 pontos ali do segmento, o segmento era excluído, né? Nada do que a gente faz na nossa prática, a gente tenta ao máximo colocar o nosso paciente para acompanhar os speckles, então a gente precisa ter isso em mente, de que dificilmente a gente reproduz essa variabilidade na nossa prática, então provavelmente em larga escala essa variabilidade é ainda maior. Mas um outro ponto importante que eu tinha esquecido de comentar é que a gente não tem uma padronização sobre qual seria o melhor stream para usar, o subendocárdico ou o full wall. Aqui fica claro que há uma diferença no valor obtido entre eles, embora a variabilidade seja muito semelhante. Então a gente depende aí de talvez novas diretrizes para orientar a gente como fazer, já que agora todos os fabricantes oferecem essas opções, tá? E aí, Bárbara, o que você achou? Você já tinha visto esse trabalho? Me conta aí o que você achou dessa atualização desse trabalho Intervendo. Então, na minha opinião, continua então aquela recomendação de 2015, né? E na prática, para mim, é o quê? A gente deve evitar comparar valores de stream, então, entre diferentes aparelhos, entre diferentes softwares, para o segmento clínico, isso é básico. Quando possível, obviamente, a gente tem que usar sempre o mesmo aparelho com software para avaliações seriadas, certo? E, obviamente, a gente tem que documentar o sistema de software, qual aparelho que a gente usou e qual software que a gente usou no nosso laudo, né? Então, fazendo isso, a chance de dar certo é muito maior. Isso é uma prática que você citou por último aí, que eu vejo poucos colegas se preocuparem com isso, mas é muito importante a gente ter essa percepção, né? De que a gente tem que colocar, quando a gente faz a avaliação do stream, é importantíssimo a gente dizer qual foi o aparelho que a gente fez e qual foi o modelo do aparelho que a gente fez, se possível até a versão do software. A versão do software eu sei que é mais difícil para algumas pessoas ter essa informação na mão, mas se você pelo menos disser qual foi o fabricante e o aparelho, você já ajuda demais a entender uma eventual variabilidade que ocorra no stream entre 2 exames feitos por examinadores em locais diferentes, né? Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club.
Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.